de aula. Olha a felicidade do negão, né? Bom dia, com Jorge. Sintomas de remoção de pincel atômico, sentindo Meu falta Deus. do cheirinho da tinta. Bom dia, Jorge. Bom dia. E falta de vocês também, né? Óbvio. Queria ver os rostinhos de vocês aqui, todos aqui. Vai se pintar todo com os pincel de novo para matar a saudade. Ah, tá vendo? Cheguei ontem, meia-noite, hein? Embaixo de chuva, hein? Pra estar aqui agora, hein? Então assiste a aula, hein? Não vai assistir Netflix, deixar minha aula ligada, não, hein? Então vamos lá, que a aula de hoje é muito, muito, muito importante. Vocês lembram qual é o assunto? O assunto é esse aqui, ó. Contratualismo. Nós já vimos lá a política antiga, lembra disso? Platão, Aristóteles. Nós já vimos a política do início do moderno, que é o Maquiavel. E agora nós vamos entrar em contratualismo. Na aula passada, né, minha última aula, nós fizemos aquela diferenciação entre jusnaturalismo e direito natural. Direito natural e direito civil, ou seja, jusnaturalismo, que é o direito natural, e o direito civil, que é a lei, a Constituição que vai formar o Estado Nacional. Então, dentro desse conceito de contratualismo, é justamente a passagem desse estado de natureza para um estado civil. Então, essa passagem do estado de natureza para um estado civil se dá com base em um contrato. Daí o conceito da teoria, contratualismo. E no programa da UEL, para você saber que é no programa da UEL, porque tem outros contratualistas. Mas no programa da UEL, ela quer que a gente compare o sistema do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Beleza? São dois ingleses que vão dar o caráter que a Inglaterra tem hoje. A Inglaterra hoje é uma monarquia parlamentarista, e um suíço que vai fazer a sua carreira política lá na França, que vai ser a base do que nós chamamos hoje de socialismo, ou estados comunitários, ou até mesmo um germenzinho lá do comunismo. Beleza? Então temos o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Lembrando que essa comparação que eu fiz com o Rousseau não se aplica, porque tanto socialismo como comunismo, nós vamos ver lá na frente, faz mais parte do conceito de luta de classes do que necessariamente de contrato social. Por isso que o Marx, mais tarde, vai chamar caras como Rousseau de socialistas utópicos. Ok? Só para esclarecer a questão do Rousseau. Então vamos começar com Hobbes. Esse cara é muito legal. Thomas Hobbes. Então, Thomas Hobbes, inglês. Qual é o período dele? Está aí na apostila, 1588 a 1679. Então, é um cara que durou muito, né? Viveu pra caramba, quase 100 anos, né? E que passou por diversos reis na Inglaterra. Esse cara não era rico, ele era até pobrezinho, mas ele trabalhou com um cara importante, que é um cientista chamado Francis Bacon. Francis Bacon, sim, amigo do rei, e falou para o rei o seguinte, ó, tem um garoto lá que trabalha comigo que é muito inteligente, você devia trazê-lo para cá, incentivá-lo, pagar os estudos dele, que ele vai ser muito útil para você. Então, de certa forma, foi assim que Thomas Hobbes foi levado lá para o Palácio Real, onde ele teve contato com o rei, o grande rei inglês, o rei Carlos I. Muito bem. A Inglaterra, nós sabemos, é uma monarquia. Você já estudou isso com o professor Rosante. Só que o que estava acontecendo? O rei sustentava o seu poder com base numa teoria chamada a origem divina do poder real, que é a tese do Bossuet e do Jean Gerson Bodin. Então, esses dois teóricos, o Bossuet, Charles Bossuet e o Jean Gerson Bodin, eles defendiam que o poder que o rei exerce no Estado tem por origem Deus. E qual é a tese dos caras? Deus, quando criou o mundo, lembra, todo mundo cristão aqui, Deus, quando criou o mundo, chamou Adão e mandou Adão dar nome aos bichos. Então, esses teóricos dizem que Adão, ele era o primeiro homem na Terra, portanto, o primeiro rei. Porque rei deriva da palavra roi, que tem a ver com res, que tem ligado com coisas. Então, como foi Adão que deu nome às coisas, Adão é o roi, o res, o dono das coisas, o rei. E os reis seriam descendentes diretos de Adão. Olha que teoria. Então, isso sustentava
que a origem do poder do rei era derivada diretamente de Deus. E que os reis, por uma descendência e uma ascendência familiar, tinham até o sangue azul. Por isso que eles eram diferentes dos outros. Por isso que eles podiam mandar em todo mundo. Beleza? Então, esse era o argumento da origem divina do poder real. Só que nesse período aqui do Carlos, esse argumento aqui já estava em baixa. Né? Os cristãos já tinham percebido que Deus não podia ter dado poder a um cara, por exemplo, como Carlos I, que era um ímpio. Né? Então, um grupo de religiosos na Inglaterra, chamados de puritanos. Então, os puritanos, eles são cristãos ortodoxos. Ou seja, o que é um cristão ortodoxo? É aquele cristão muito apegado, principalmente no Antigo Testamento. Então, esses caras aqui questionavam a teoria da origem divina do poder real. E o Carlos, muito inteligente, percebeu que se ele não convencesse a população da Inglaterra a ter o seu poder como origem em uma outra coisa, esse argumento não iria sustentá-lo no poder. Então é aí que entra o Thomas Hobbes. Então o rei Carlos encomenda a Hobbes uma teoria que substitua a teoria do Bossuet e do Baudin da origem divina do poder real. Então o Thomas Hobbes, ele vai escrever 2 tratados. Tratados, importante. Quando em filosofia um autor escreve um tratado, significa que ele está querendo dizer que ele descobriu uma espécie de lei natural. Beleza? Então guarde isso daí. Dentro de filosofia tem várias formas de textos, né? Aforismas, tratados, discursos, diálogos, teses. Então, um tratado significa que o autor está dizendo, descobri uma lei. Então, ele vai escrever 2 tratados. O primeiro, o De Civi. E o segundo, o Leviatã. De Civi está em latim, e o Leviatã aqui está escrito de uma maneira um pouco inglesada, né? Mas aqui no Brasil, os 2 livros vieram dessa forma traduzido. De Civi, em latim, significa sobre o cidadão. E o Leviatã, nós vamos ver depois, é a teoria de Estado do Thomas Hobbes, onde ele vai buscar lá no Antigo Testamento uma figura mitológica que aparece no livro de Jó. Beleza? Então, nesses 2 livros, que são tratados filosóficos, que vão expor uma espécie de lei, Thomas Hobbes vai propor a substituição dessa tese da origem divina do poder real. Beleza? Então vamos a ela. O Hobbes, ele vai defender a questão do justnaturalismo. Nós já sabemos o que é isso. Existe uma lei natural. Então ele vai separar... Não entendi? Não entendi. Daqui? Tá. Então, estado de natureza. Então, a tese do Hobbes no De Civi começa com a determinação disso que nós vamos chamar de estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o justnaturalismo. Ou seja, para o Hobbes, existe um direito natural, o qual não está escrito, porque ele pertence à própria natureza, e que é inquestionável. O que é esse justnaturalismo? O que é esse direito natural? Todos têm direito à vida, todos são iguais e todos são livres. Então, esses 3 conceitos aqui, vida, igualdade e liberdade, passam a se configurar no direito natural.
que estabelece uma forma de como os homens viviam anteriormente. Viviam no estado de natureza, regidos por um direito natural que garantiam a todos vida, igualdade e liberdade. Então, o Hobbes, no seu livro, ele acrescenta mais 2 direitos a esses 3 aqui. Então, ele acrescenta o direito à sobrevivência, atenção que isso aqui é muito importante, a sobrevivência, e para que eu tenha direito a sobreviver, eu tenho direito do uso da força e violência contra todos. Então, atenção para você não cair numa armadilha. O Hobbes, ele não está defendendo a força e a violência gratuitamente. A força e a violência só existem enquanto direito na medida em que ela garantir a sobrevivência. Beleza? Então, o estado de natureza do Hobbes, o seu direito natural, ele é formado pela vida, igualdade, liberdade, sobrevivência, uso da força e violência contra todos. Então, segundo Hobbes, essa situação histórica, então, para ele, o estado de natureza é histórico, ele está se referindo à história da Grã-Bretanha. Então, ele está dizendo, no passado da Inglaterra, o que acontecia antes da gente ser um Estado nacional? Todo mundo vivia aqui nessas ilhas, com direito à vida, igualdade, liberdade, e para sobreviver usando a força e a violência. Então, isso foi o que aconteceu na história da Inglaterra. Então, esse estado de natureza era, na verdade, um estado de violência, ou seja, um estado de guerra contra todos. É daqui que vai sair uma frase famosa que a gente identifica o estado de natureza de Hobbes. Ele vai dizer que nesse estado de natureza, pela sobrevivência, os homens brigavam uns contra os outros e o homem é o lobo do homem. Então, essa frase aqui, muito famosa, o homem é o lobo do homem, indica o resumo, a síntese que o Hobbes quer fazer daquilo que ele está chamando de estado de natureza. Então, notem que ele está descrevendo historicamente como é que a Grã-Bretanha se formou, dizendo que antes da Grã-Bretanha ser um Estado nacional, os britânicos viviam livres, iguais, tinham direito à vida, sobrevivência, usavam a força e violência um contra os outros para sobreviver, gerando por isso um Estado violento, um estado de guerra contra todos, no qual os homens se comportavam como lobos. O homem é o lobo do homem. Então, segundo ele, para superar esse estado de natureza, para sair dessa situação de violência, os homens decidem fazer um pacto, um acordo. Então, é aqui que está surgindo o conceito de contratualismo. A palavra contrato só vai aparecer lá na frente do Rousseau, que vai mais tarde definir essas teorias. Mas é a mesma coisa. Pacto, acordo, contrato é a mesma coisa. Então, os homens fazem um pacto e um acordo para sair desse estado de violência. Então, segundo Hobbes, como é que vai funcionar esse pacto? Então, primeiro, os homens suspendem seus direitos naturais. Queridos, essa tese aqui é muito importante, porque aqui está acontecendo historicamente a transferência de nós indivíduos daqueles valores naturais para o Estado, segundo Hobbes. Então, para ele, os homens, ao suspenderem seus direitos naturais,
ele coloca nessa lista o quê? O meu direito à vida, o meu direito à liberdade, o meu direito à igualdade, a minha sobrevivência e o uso da força e violência. Então, o primeiro ato desse pacto entre os homens é nós suspendermos os direitos naturais. Beleza? Então, a partir de agora, ninguém mais tem direito à própria vida, ninguém mais é livre, ninguém mais é igual, ninguém mais está livre para sobreviver no sentido de usar a força para isso. Está tudo suspenso. Aí depois, o que é que eles concordam? 2. Os homens transferem os direitos, atenção para a palavra que eu vou usar, para um só, um mono. E é esse mono agora que vai ter o poder. Então, olha só. Lembra? Vamos voltar aqui um pouquinho. O que o Hobbes está fazendo? Aqui. O Hobbes está escrevendo um tratado político para substituir a tese da origem divina do poder real de Bossuet e do Baudin, que dizia que o rei é rei porque Deus assim o quis. Agora não. Agora o que está acontecendo? O Hobbes está trazendo uma nova teoria. Ele está dizendo que num determinado período histórico, os próprios homens transferiram todos os seus direitos para o primeiro monarca. Perceberam a diferença? No Bossuet e no Baudin, foi Deus que deu o poder ao rei. No Hobbes, foram os próprios ingleses que num determinado momento histórico transferiram para o primeiro rei todos os direitos. Então, a partir de agora, esse monarca, ele tem o direito sobre a vida, a liberdade, igualdade, sobrevivência, uso da força e violência sobre todas as outras pessoas. Então, esse monarca, atenção que agora é um passo muito importante, 3, o monarca cria a lei. Olha que legal. E a lei cria o Estado Leviatã. Então, olha que legal. Então, olha como é que ficou. Se você notar, o rei está acima da lei. Então, a gente vai chamar esse rei, o monarca, de como ele está em cima, é soberano. Ele é o soberano. E o Estado Leviatã são as pessoas, são aquelas que estão abaixo da lei. Abaixo é súdi. Então, os súditos. Olha que arranjo que o Hobbes fez. Então, segundo ele, no Decide, ao contrário de Bossuet e de Baudin, não foi Deus o fator que determinou o motivo dos reis mandarem na Inglaterra. O que determinou que os reis deveriam mandar na Inglaterra foi um processo histórico no qual, num determinado momento, a própria sociedade, os próprios ingleses abriram mão dos seus direitos naturais, transferiram ao primeiro rei, o primeiro rei criou a lei e a lei criou o Estado Leviatã. Então, agora, nesse Estado Leviatã, quem é que decide a vida de todo mundo? O rei. Quem é que decide sobre a liberdade? O rei. A igualdade? O rei. A sobrevivência? O rei. Quem pode usar a força e a violência? O rei. Quem é que disse que ele pode fazer isso? Os homens. Beleza? Então aqui está a primeira parte do contrato social do Thomas Hobbes. Ele está defendendo o rei inglês Carlos I, que está sofrendo um ataque dos puritanos que não aceitam mais a tese da origem divina do poder real. Em substituição, o Hobbes está construindo isso aqui. Muito bem. O que é esse Estado Leviatã? Notem
que é o segundo livro do Thomas Hobbes, Leviatã. O Hobbes, como Bacon disse, é muito inteligente. Então, notem que o rei estava sofrendo um ataque dos puritanos. Quem são esses puritanos? Puritanos, se você olhar na sua apostila em especial de história, você vai ver que são aqueles caras carequinhas, chamados de Whigs, tem o cabelo careca, né? Carequinha. Whigs é peruca, né? Depois, mais tarde, eles vão botar peruca na cabeça. Andam de preto e eles são muito ligados ao Antigo Testamento. Então, o Thomas Hobbes, muito inteligente, ele foi lá no livro de Jó, no Antigo Testamento. E lá no livro de Jó, existe uma citação na qual Deus cria um monstro marinho que tem a cabeça de dragão e o corpo de peixe. Qual é a função desse Leviatã criado por Deus? Ele evita que o peixe grande coma o menor. Então, olha que metáfora que o Hobbes está usando. Ele está direcionando o seu tratado para quem? Para esses puritanos. Como é que ele vai convencer esses caras de que o rei deve mandar? Então, ele utiliza uma figura mitológica do livro do Antigo Testamento que os puritanos conheciam. Então, é como se o Hobbes estivesse falando em nome do rei. Olha, seus puritanos, se você olhar no Antigo Testamento, até Deus sentiu a necessidade de criar um ser que fosse uma espécie de monstro, mas que tinha uma função: proteger os mais fracos. Então, na verdade, esse Estado Leviatã é o próprio rei que, agindo como esse monstro criado por Deus, ele vai evitar que o súdito menor sofra a violência do súdito maior. Ou seja, é ele quem vai dar o poder moderador, é ele quem vai controlar a justiça, é ele quem vai garantir que o Estado vai funcionar pelo bem comum de todos. Então, o livro Leviatã, na verdade, é a ideia do Estado controlando toda a sociedade, tendo como prerrogativa a proteção. Então, atenção, para fechar a aula que está em cima. Segundo Hobbes, o que nós ganhamos quando nós abrimos mão de todos os nossos direitos e entregamos isso a só um cara? Se eu vou atualizar a discussão. Ainda em Hobbes, mas eu vou atualizar. O que nós, indivíduos, ganhamos quando nós abrimos a nossa liberdade em nome do Estado? Então, atenção, isso vale para a questão agora da pandemia, para a questão do Covid-19. O que está acontecendo agora na sociedade? Exatamente isso. Então, segundo o Hobbes, a vantagem desse contrato é que nós, então, o indivíduo, ele abre mão da sua liberdade em troca daquilo que o Estado vai lhe garantir: a segurança. Então, no contrato social de Hobbes, há uma troca da liberdade do indivíduo pela segurança dada pelo Estado. Professor, o que isso tem a ver com a Covid-19 e com a pandemia? Nós estamos abrindo mão da nossa liberdade, ficando em casa, ficando confinados, lockdown, em nome de uma suposta segurança da minha saúde. É isso que está acontecendo. Então, nós demos ao Estado o poder de nos prender em casa em nome da nossa segurança. Então, nós abrimos mão da liberdade em nome de uma segurança que o Estado vai dar. Então, isso é Thomas Hobbes. Beleza?
Vamos aí, temos um tempinho para perguntas, se alguém perguntou alguma coisa, se alguém quer falar. Não entendi? Sim, no estado de natureza. Por isso que, por exemplo, Júlia, se eu brigar com o meu vizinho, eu posso sacar a arma e ir lá atirar nele, ele pode sacar a arma e atirar em mim? Não. No Estado brasileiro, sequer o indivíduo pode usar armas. Quem é que tem que decidir isso? A polícia é o Estado. É o Estado, no caso, representado pela polícia, que tem a prerrogativa do uso da força e da violência. Por exemplo, as pessoas invadem a minha casa. Eu chego em casa com a minha mulher e meus filhos, tem outras pessoas lá dentro. Eu posso já entrar e tirar todo mundo na porrada? Não. Se eu fizer isso, eu que vou preso. Eu tenho que acionar o Estado. Então, é o Estado que vai lá, vai mandar as pessoas saírem. Se as pessoas não quiserem sair, vai mandar a tropa de choque. Se eles resistirem, a tropa de choque vai jogar gás lacrimogênio, vai arrancar o pessoal na base da porrada, porque só o Estado pode fazer isso. Eu não posso comprar granada de gás lacrimogênio para tirar as pessoas que invadiram a minha casa. Então, na verdade, as pessoas só não se matam umas às outras, até se matam, né? Porque nós temos no Brasil 50 mil pessoas mortas a bala por ano. Então, as pessoas ainda se matam. Então, nesse sentido, o homem ainda é o lobo do homem na nossa sociedade contemporânea, uma vez que, olha que pergunta legal, Júlia, uma vez que aquilo que o Estado disse que ia garantir para a gente, ele não garantiu a nossa segurança. Por isso que muita gente quer ter a liberdade para usar armas, porque o Estado não está garantindo a sua segurança. Uma outra ponte com o governo Bolsonaro. Por que o governo Bolsonaro ou os bolsonaristas defendem o uso de armas? Porque a tese deles é que o Estado não consegue garantir a segurança de todos. E o exemplo que eles dão é justamente um número muito grande de homicídios. Por isso que o indivíduo deve ter a liberdade para cuidar da sua própria autodefesa. Legal? Sim. No caso do Hobbes, a justificativa dele é que o rei sempre vai ter a prerrogativa de usar a força e a violência. Então, atenção, no contrato dele, presta atenção que isso é muito importante. A gente aqui está dentro do programa da UEL falando da monarquia. Mas lembre-se que no caso do Hobbes, essa monarquia tem que ser substituída pelo Estado. E o Estado em Hobbes pode ser representado por um monarca, pode ser representado por uma assembleia, o Estado pode até ser democrático ou até mesmo por um tirano. Então, o Estado em Hobbes, ele assume várias formas. Mas o importante é que em Hobbes, independente dessas formas que o Estado tem, é ele sempre o soberano e é dele a prerrogativa do uso da força e da violência. No caso do rei tirano, ele sempre vai ter o direito de usar, né? Ele sempre vai ter o direito de usar a força e a violência, desde que a prerrogativa dele seja exatamente a segurança da população. No Hobbes, só há uma possibilidade de eu me revoltar contra o rei. No caso do Hobbes, qual seria essa possibilidade? No caso do rei, negar o contrato social. No caso da Inglaterra, especificamente, o Hobbes só admitia que esse fato ocorresse quando o rei inglês quisesse entregar o Estado inglês a uma outra nação. Então, nesse sentido, seria justo o direito de revolta do súdito em relação ao soberano. Legal? Então é isso aí. Queridos, gostaram da aula? Ficou melhor assim? Eu ainda tomei um peixe fora d'água, porque da aula numa sala, num quadro, olhando com a câmera, eu vou dizer para vocês, é muito doido, hein? Estou me sentindo aquele ator de filmes que eu não vou dizer que tipo, em qual ele tem que fazer todo aquele encenamento com a câmera, né? Imagine isso. Então, beijos a vocês, vejo vocês na semana que vem, façam perguntas. Esses autores caem muito no vestibular, portanto, na aula que vem, nós vamos continuar essa história da Inglaterra para a gente entrar no John Locke, que tem uma teoria diferente dessa aqui do Hobbes. Beijos a todos, vejo vocês. Tchau, professor. Eu acho que ficou a